Glória a Jesus. Quero cumprimentar todos com a graça e com a paz de Jesus. Amém? Pode sentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu queria pedir perdão aos irmãos. Cheguei no horário bem tarde. Estava com alguns problemas com relação à tecnologia. Não parece, mas eu ainda sou meio atrapalhado com tecnologia. Jesus está empurrando a igreja, avançando a igreja. Eu estou atrás aqui tentando alcançar a velocidade de papai. Aí por conta disso eu terminei me atrasando. Tive uns probleminhas com o tablet, com o celular, com o notebook, com tudo. Mas vai dar tudo certo em nome de Jesus. Amém? Se vocês prometerem que vocês vão orar por mim, vão interceder por mim, que é para eu não me embaraçar, entendeu? Não estou acostumado a pregar com o notebook, então eu preciso das orações de vocês para Deus me ajudar. Quem vai orar por mim? Amém? Maravilha. Queridos, Hebreus, capítulo de número 11. Hebreus, capítulo de número 11, do versículo 23 ao versículo de número 26. Nós estamos com a série A Importância de Usar o Poder da Fé. Você pode falar para alguém, diga, é importante. Fale com fé, diga, é importante aprendermos a usar, diga, o poder da fé. Então nós estamos com uma série de mensagens com foco na fé. E na semana passada nós falamos a respeito da fé de Moisés, mas tivemos que encerrar a mensagem no meio e voltar hoje. Então hoje vamos dar continuidade a respeito da fé de Moisés. Diga glória a Deus. E por que é preciso, por que é importante nós aprendermos a respeito da fé? Porque Hebreus capítulo 11, versículo 6, diz que de fato, sem fé, vamos lá igreja, de fato sem fé, é impossível agradar a Deus. Então se nós sabemos que sem fé é impossível agradar a Deus, nós temos que encontrar formas e maneiras de aprender a respeito da fé. Não apenas aprender, mas também exercitar, fazer uso do poder da fé. Moisés, ele descobriu como agradar a Deus através da fé. Só que na época de Moisés, era uma época muito diferente da nossa. Porque na época de Moisés, não tinha tantas coisas escritas, não existia a Bíblia como nós conhecemos. Então a fé de Moisés era uma fé genuinamente do próprio coração dele. No nosso caso não. No nosso caso nós temos a Bíblia, temos o Antigo Testamento, temos o Novo Testamento, temos os milagres que Deus fez no passado e os milagres que Deus está fazendo hoje. Tudo isso em nosso favor. Diga glória a Deus. Então é importante que você que me ouve nessa noite aprenda a desenvolver uma fé operante, uma fé inabalável, uma fé que as coisas estão dizendo que não vai dar certo, que não vai dar certo, que não vai dar certo, e você está de cabeça erguida em uma noite como essa, cantando uma canção de adoração a Deus e dizendo para o problema, vai dar certo sim em nome de Jesus. Amém, irmãos? O que é o dom da fé? O dom da fé é o poder de Deus que nos move a uma confiança íntima de que Deus agirá. Repita isso comigo, diga, o poder de Deus se move desenvolvendo uma confiança íntima, diga, de que Deus agirá. Se você crer, Deus vai agir na sua vida. Essa confiança leva a uma oração convicta e uma decisão para uma firmeza ou algum outro ato
que libera a bênção de Deus. Diga glória a Deus. Muito bem, Hebreus capítulo 11, a partir do versículo de número 23, vai aparecer aí, diz assim: pela fé, Moisés, apenas nascido, foi oculto por seus pais durante 3 meses. Quantos meses? Porque viram que a criança era muito bonita, muito formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, apesar da fama e do poder do Egito. Versículo 25. Ele preferiu ser maltratado junto com o povo de Deus e para não usufruir prazeres transitórios do pecado. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque Moisés já contemplava o galardão que vem de Deus. Diga glória a Deus. Já na introdução, ainda na galeria dos heróis da fé, no livro de Hebreus, no capítulo 11, a gente já percebe que Deus está falando conosco. E o que Deus está falando? Não troque o que Deus tem para a sua vida, para o seu futuro, para a sua família, por qualquer coisa que o mundo venha lhe oferecer. Porque o mundo vai nos oferecer muitas oportunidades. O mundo vai tentar nos seduzir. Mas o que Deus tem para a minha vida e para a sua vida é maior e melhor do que qualquer coisa que tenha lá fora. Diga glória a Deus. Nós aprendemos na semana passada que Moisés ele foi o escritor do Pentateuco. Foi ele quem escreveu o livro de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Nós falamos a respeito, no capítulo 2 do livro de Êxodo, da fé da mãe e do pai de Moisés, que colocou Moisés em um cesto dentro do rio Nilo, acreditando que Deus iria fazer algo poderoso. Diga assim: e Deus fez. Deus fez, pastor Antônio, algo muito poderoso, porque havia um decreto que as crianças do sexo masculino deveriam morrer. Aquela mulher movida pela fé, Joquebede, coloca Moisés no cestinho, e Moisés termina sendo encontrado pela filha de Faraó, e em vez de Moisés morrer, na verdade Moisés foi educado pela filha de Faraó. Quem deu leite para Moisés? Diga a mãe de Moisés. E ainda recebia um salário todo mês. Diga glória a Deus. Deus ele vira a chave, irmãos. Quando você usa a fé, Deus vira a chave. Amém? No capítulo 3, Deus ele falou com Moisés no Monte Horebe. E é preciso ter muita fé para você ver um pé de árvore pegando fogo, chamando o seu nome, e você não sair correndo disparado. Não é verdade? A maioria de nós aqui, se visse uma árvore pegando fogo e chamando Daniel, mas Moisés teve fé e foi conversar com aquela árvore pegando fogo e descobriu que na verdade era o próprio Deus falando diretamente com ele. Em Êxodo capítulo 4, nós aprendemos através da fé de Moisés, no momento em que ele... Deixa aí, por favor, obrigado. Nós aprendemos no capítulo 4 que quando Moisés ele toma a decisão de voltar para o Egito, ele precisou usar a fé novamente, porque havia um decreto de morte. Em Êxodo capítulo 5, Moisés foi falar com o faraó, e era preciso usar a fé para falar com o rei do Egito. No capítulo 7, começaram as pragas do Egito, e essas pragas foram até o capítulo 12. No capítulo 12, começou o êxodo, foi quando o povo foi liberado e saiu do Egito e começaram a caminhar rumo à terra prometida. No capítulo 14, foi o momento de atravessar o Mar Vermelho, e era preciso ter muita fé para estar diante do mar
De um lado o mar, do outro lado Faraó, e acreditar que Deus iria entrar com providência. Quando a gente olha o capítulo 14 do livro de Êxodo, parece que a gente olha para a nossa própria vida. Por quê? Porque muitas vezes nós estamos na mesma situação que Moisés. Olhamos para um lado, problema. Olhamos para o outro, problema. Olhamos para a frente, problema. Olhamos para a retaguarda, problema. Problema de todos os lados. Nesse momento, só nos resta usar a fé, né? E semana passada, em Êxodo capítulo 14, versículo 24, Deus revelou que foi Ele que entrou na batalha e venceu os inimigos do povo de Deus. Diga glória a Deus. E nós ficamos hoje de começar, de dar continuidade, a partir de Êxodo, no seu capítulo de número 17. Se você puder, abra a Bíblia em Êxodo capítulo 17. Vamos dar início a partir do versículo 8 a seguir. Amém? Depois que o povo de Deus saiu do Egito, de uma hora para outra, sem o povo de Deus esperar, Êxodo capítulo 17, versículo 8. O texto vai dizer aí: e aconteceu que os amalequitas vieram atacar os filhos de Israel em Refidim. Diga misericórdia. Irmãos, por vezes coisas assim vai acontecer na minha vida e na sua vida. Perceba que o povo de Deus não fez nada contra os amalequitas. E simplesmente, de uma hora para outra, os amalequitas resolveram atacar o povo de Deus. É exatamente o que acontece muitas vezes na minha vida e na sua vida. Às vezes tem pessoas que resolvem falar mal de mim, falar mal de você, me caluniar, te caluniar, me perseguir, te perseguir. Do nada, de uma hora para outra, sem você esperar. Foi o que aconteceu com eles. Mas os amalequitas acreditavam, isso aqui é mistério de Deus, os amalequitas acreditavam, pastor Antônio, que eles iriam esmagar o povo de Deus. Por quê? Porque os amalequitas tinham habilidades para a guerra. Eles sabiam como vencer uma guerra. E quando os amalequitas olhavam para o povo de Deus, eles viam um povo que saiu do Egito humilhado, sem costume de entrar em guerra, um povo mal alimentado, que comia no Egito pepino e cebola, dormia pouco, tomava muita chicotada para trabalhar o tempo todo. Então era um povo sofrido, um povo mal alimentado, um povo que na ótica humana era um povo fraco. E os amalequitas olharam e disseram: vamos esmagar eles, vamos vencer eles com facilidade. Só tem um detalhe: o povo de Deus, naquele momento, parecia realmente ser um povo fraco, mas era o povo de... Era o povo de quem? Como diz a pastora Margarida, um homem com Deus é maioria. Diga glória a Deus. Amém? Um homem com Deus é maioria. E eles resolveram enfrentar o povo de Deus. Mas quando eles tomaram a decisão de enfrentar o povo de Deus, eles não estavam guerreando diretamente contra o povo de Deus. Eles estavam procurando uma briga diretamente com Deus. É por isso que Deus vai dizer para você que está me ouvindo agora: quando alguém resolver se levantar contra a sua vida, descanse no Senhor, coloque o seu joelho no chão, vá orar, e Deus vai entrar com providência na sua causa. Quem vai batalhar por você é Deus, se você deixar Deus trabalhar por você.
Agora, se você decidir que você vai gritar, que você vai xingar, que você vai enfrentar, que você vai dizer liberdade, que você vai fazer, que você vai acontecer, você está dizendo assim: Deus, fica aqui do lado que eu mesmo vou resolver meu problema. Mas se você sabe que Deus é o seu Senhor, pelo amor de Deus, não tire o problema das mãos de Deus. Deixe Deus resolver em nome de Jesus. Amém, irmãos? Aí o verso de número 11 vai dizer que quando Moisés estava com as mãos levantadas, erguidas, o povo de Deus começava a prevalecer na batalha. De um lado os amalequitas, povo forte, habilidoso. De um lado o povo de Deus, que tinha saído do Egito. Diga: Deus pega as coisas fracas para confundir, diga, as fortes. Diga assim: no momento em que eu me encontro fraco, é aí que eu estou, diga, forte. Não é porque você é forte, mas é porque o Deus que habita na sua vida é poderoso. Aí o texto vai dizer, igreja, que no versículo 11, que quando começa aquela batalha, Moisés levantou as mãos e o povo de Deus começou a vencer. Mas Moisés estava velho, com a idade já avançada. E aí, como a batalha demorou, os braços de Moisés começaram a ficar cansados. E quando os braços de Moisés começaram a ficar cansados, que Moisés arriou os braços, o povo de Deus começou a perder a batalha. Diga: mãos levantadas. Diga: é sinal de vitória. Aconteça o que acontecer, permaneça de cabeça erguida. Não baixe a guarda. Amém? Olhe para alguém e diga: aconteça o que acontecer. Diga: permaneça de cabeça erguida. Você pode aplaudir Jesus? O diabo quer te ver cabisbaixo. O diabo quer ver você assim, ó, olhando para baixo, desacreditado, oprimido, deprimido. E Deus quer te ver de cabeça erguida. É por isso que ele fala no livro de Salmos: olhe para o alto, porque é do alto que vem o meio e o teu socorro. Não tem como você olhar para o alto de cabeça baixa, não é verdade? Para você olhar para o alto, a sua cabeça tem que estar o quê? De erguida. É desse jeito. Mas quando chega no versículo 12 do capítulo 17, a Bíblia vai dizer que Arão e Ur, Arão era irmão de Moisés, e Ur era um dos amigos de confiança de Moisés. Arão e Ur, pastor Antônio, perceberam duas coisas. Uma, que os braços de Moisés estavam cansados e que Moisés não estava conseguindo mais ficar de pé. Foi o que eles fizeram? Correram, pegaram uma pedra e disseram para Moisés: Moisés, senta nessa pedra aqui, ó. E aí Moisés sentou na pedra. Quando Moisés sentou na pedra, o texto vai dizer que Arão pegou um braço de Moisés e suspendeu, e Ur pegou outro braço de Moisés e suspendeu. Quando levantou os braços de Moisés, o povo de Deus começou a prevalecer. O povo de Deus começou a vencer a batalha. Diga glória a Deus. Bispo, eu não entendi. A Bíblia diz que é melhor que sejam dois do que um, porque se um cair, o outro ajuda a levantar. Amém? O objetivo da igreja de Cristo é um ajudar o outro, é um colocar o outro de pé, é liberar palavra de fé, palavra de ânimo, é dizer para alguém que está do seu lado: não desista, não pare agora, não é tempo de parar, não é tempo de desistir. Diga glória a Deus. É bem verdade que a gente vive num tempo que parece que o povo lê a Bíblia errado.
A Bíblia diz que é melhor que sejam o quê? Dois do que um, porque se um cair, o outro ajuda o quê? A levantar. Mas tem gente que, em vez de ajudar a levantar, está querendo empurrar mais para o buraco. Diga mais aqui. Não tem isso não. Amém, irmãos? Se você vê um irmão caído, não deixe ele caído não. Estenda as mãos. Ore por ele, interceda por ele. Amém? A oração de um justo surte muito em seus efeitos. Diga glória a Deus. Quando chega no verso 13, a Bíblia vai dizer que pela fé de Moisés, pela intimidade de Moisés, o jovem que estava à frente da batalha, chamado Josué, ele venceu todos os amalequitas, juntamente com o povo de Deus. Diga glória a Deus. Percebam que na ótica humana era impossível vencer aquela batalha. Perceba que na ótica humana era impossível Moisés passar tantas horas com os braços levantados. Mas Deus sempre encontra uma alternativa para entregar a vitória para o seu povo. Deus, ele te trouxe aqui nessa noite para dizer que ele vai encontrar uma alternativa para a sua situação. Diga glória a Deus. Quando nós chegamos no capítulo de número 33 do livro de Êxodo, nós vamos encontrar mais uma vez a fé de Moisés ativa, viva, de uma maneira poderosa e sobrenatural. Do capítulo 17 em diante, até o capítulo de número 32, você vai ver o povo de Deus ali no deserto, né? Vendo as maravilhas de Deus, uma hora ou outra murmurando, uma hora ou outra tirando a paciência de Moisés, para não dizer todos os dias, né? Para não dizer todas as horas. Mas quando chega no verso 2 do capítulo 33 de Êxodo, Deus já estava aborrecido com o povo. E por que Deus estava aborrecido com o povo? Porque do capítulo de número 1 de Êxodo até o capítulo 17, você vai ver Deus operando várias maravilhas no meio do povo. Você vai ver Deus fazendo grandes sinais, grandes milagres. Mas mesmo assim, do capítulo 18 até o capítulo de número 32 do livro de Êxodo, parece que o povo não entende o que é gratidão a Deus. O povo parece que não entende o que é gratidão a Deus, e o povo sempre estava tirando a paciência de Moisés e tirando a paciência de Deus. Quando chega no verso 2, Deus fala com Moisés que ele não vai mais andar no meio do povo. Ele diz: eu não vou mais andar com o povo. Eu vou enviar um anjo. Vou enviar um anjo no meio de vocês. Não quero mais. É como se Deus estivesse dizendo assim: cansei. Eu fiz a minha parte, eu tentei, eu curei, eu salvei, eu libertei, eu incentivei, eu coloquei de pé, mas não dá mais. Eu não quero, Moisés, eu não quero mais ir no meio do povo não. Vou mandar um anjo acompanhando vocês. Aí quando chegar no verso 3, você vai descobrir o motivo. Missionário, Deus é zeloso demais. Olha, Deus até chateado é zeloso. Até ele aborrecido comigo e com você, ele me ama e te ama. Ele consegue me amar e ele consegue te amar, mesmo zangado comigo e com você. Diga glória a Deus. Diga graças a Deus por isso. Porque o verso 3 tem um motivo que ele não queria mais. Ele disse que o povo estava insubordinado, era um povo de dura cerviz, era um povo desobediente, e ele disse assim: Moisés, se eu for, eu vou exterminar todo mundo. É melhor eu não ir. Olha o cuidado. Não, olha o cuidado de Deus. Ele poderia ficar calado, sim ou não? Ele poderia ficar calado e chegar lá no meio do deserto, na metade do caminho, e exterminar todo mundo.
Mas ele amava tanto Moisés, ele amava tanto o povo, que quando ele ficou irado, ele disse: eu não vou não. Eu não vou, para poder não exterminar. Aí quando chega no verso 5, do capítulo 33, Deus repete o motivo. Ele diz que o povo é renitente, que o povo é desobediente, que o povo é de dura cerviz. E ele diz: se eu for, vocês vão me obrigar a destruir todos vocês no meio do deserto. Diga misericórdia. Aí quando chega na parte B do verso, Deus diz assim: mas tirem suas joias, tirem os enfeites, depois vou pensar e decidir o que eu vou fazer com vocês. Diga, Deus é cuidadoso. Diga, Deus é zeloso. O verso 6 do capítulo 33, o texto diz que desde aqueles dias, depois de saírem do Monte Horebe, o povo de Deus deixaram de usar suas tradicionais joias e enfeites que trouxeram do, diga, Egito. Opa! Pegou essa chave aí? O problema não era porque o povo estava usando joias. O problema é porque as joias eram do, diga, do Egito. Pode falar, joias do Egito. Diga, enfeites do Egito. Aquelas joias do Egito, aqueles enfeites do Egito, não estava agradando a Deus. Aí Deus disse assim, na parte B do verso 5: tire suas joias, tire os enfeites que vocês trouxeram do Egito, depois eu vou pensar e decidir o que eu vou fazer com vocês. Diga, o nome disso é cuidado de Deus. E por que o nome disso é cuidado de Deus? Porque quando nós levantamos a mão e aceitamos a Jesus, quando nós entramos na igreja, tem vários costumes, várias manias que nós temos lá fora, que nós trazemos para dentro da igreja. Mas perceba que Deus vai dando, diga, oportunidade. Diga, Deus vai nos dando oportunidade. Oportunidade de quê, bispo? Oportunidade de melhorar, oportunidade de perdoar, oportunidade de amar, oportunidade de se arrepender, oportunidade de mudar de vida. Diga glória a Deus. O povo que entendeu o recado, no verso 6, eles disseram: é melhor deixar de usar joias. É uma questão lógica, né? Deus disse, no primeiro momento: eu não vou mais com vocês, vou mandar um anjo. Moisés intercede. Aí Deus diz assim: por causa da intercessão de Moisés, eu vou pensar se eu vou no meio de você. Mas faz o seguinte: tira as joias, tira os enfeites do Egito. Vocês não precisam dessas coisas não. Vocês agora é um povo novo, é um povo comprado, é um povo diferente. Vocês não precisam dessas coisas. Na verdade, o que Moisés queria e o que o povo queria era que Deus voltasse a acompanhar eles. Então, já que Deus deu essa oportunidade, eles decidiram deixar de usar suas tradicionais joias e enfeites que eles trouxeram do Egito. Diga glória a Deus. O verso 7 tem algo tremendo. O texto diz que Moisés costumava, isso aqui é forte, viu? O texto diz que Moisés costumava montar uma tenda fora do acampamento, só para poder falar com Deus, e chamava tenda do encontro, o lugar onde Deus se revela. Diga glória a Deus. Diga para alguém assim: descubra uma maneira de criar a sua tenda do encontro com Deus. Moisés, no meio do nada, no meio do deserto, ele descobriu uma maneira de conversar com Deus, de ter uma intimidade mais profunda com Deus. E qual foi a maneira? Fabricando uma tenda,
que ele batizou de tenda do encontro, o lugar onde Deus se revelava para ele. Irmãos, não foi Deus que mandou ele fazer essa tenda, foi o coração dele que desejou mais intimidade com Deus. Eu não sei o que você vai fazer para chamar a atenção de Deus, mas descubra uma maneira de chamar a atenção de Deus, de atrair a atenção de Deus para você, e Deus vai se revelar para você também, como Deus se revelava para Moisés. Diga glória a Deus. Missionário Lucas, você vai gostar agora. O verso 9 do capítulo 33 diz que bastava Moisés entrar na tenda do encontro, que a glória de Deus descia sobre a tenda. Irmãos, o nome disso é relacionamento íntimo com Deus. O nome disso é intimidade com Deus. A tenda ficava vazia, mas quando Moisés saía do arraial, que ele se aproximava da entrada, antes mesmo dele entrar na tenda, quando ele se aproximava da entrada, a glória de Deus já descia. Se você descobriu a maneira de atrair a atenção de Deus, aonde você estiver, Deus vai ao seu encontro. Diga glória a Deus. Quando chega no verso 12, Moisés resolve usar a fé de novo e vai conversar com Deus sobre tentar convencer Deus de ir junto com ele e com o povo para Canaã. Digo, o nome disso é fé operante. Por que fé operante? Porque Deus já havia dito: eu não vou. E se Deus já havia dito: eu não vou, e Moisés sabia bem como era a forma de Deus agir, ele estava arriscando o pescoço dele. Irmãos, eu não sei se vocês percebem isso, mas o problema de Deus não era com Moisés, não. O problema de Deus era com o povo. Mas perceba que Moisés, no versículo 12, foi conversar com Deus em favor do povo. Diga glória a Deus. Bispo, eu não entendi. Deus vai te levantar para que você interceda em favor de alguém. Quando chega no verso 14, depois que Moisés conversou com Deus, intercedeu, Deus responde que sim. Aí ele diz: eu pessoalmente irei junto com vocês para dar descanso a você, Moisés. Diga glória a Deus. Olhe para alguém e diga: eu não sei quais são os seus desafios. Diga: mas Deus vai pessoalmente junto com você. Quantos acreditam nisso? Irmãos, o ano era 2009. Eu estava trabalhando numa empresa ali perto da estação Pirajá, sofrendo uma pressão de um supervisor fora do normal. Pegava 9 horas da noite e largava 5 horas da manhã. E o supervisor tirando a minha paz. Eu já não aguentava mais. Eu chorava nos pés de Jesus. Nesse ano eu estava fazendo um jejum de 12 horas todos os dias. Parava de me alimentar e de beber à meia-noite, a 0 hora. E só ia beber alguma coisa, comer alguma coisa no outro dia, 12 horas. Mas mesmo ali, eu o ano todo fazendo um jejum, orando, evangelizando, fazendo a obra, visitando, campanha no lar, me esforçando. Meu supervisor estava me esmagando na empresa. Chegou uma noite que eu me aborreci, me chateei, eu disse: quer saber de uma coisa? Eu entrei pela porta e eu vou sair pela porta. Eu não vou bagunçar porque eu sou crente. Porque tem gente que quando não quer mais trabalhar na empresa, começa a bagunçar. Mas o correto, se você é crente, é você sair pela porta de cabeça erguida e não bagunçar,
para não dar mau testemunho. Porque senão alguém vai dizer assim, aí, ó, depois diz que é crente, ó, bagunçando na empresa, né? E eu não podia bagunçar, por quê? Porque eu era crente. Aí quando foi uma determinada noite, eu disse, quer saber de uma coisa? Cansei. Eu entrei na empresa 9 horas. Quando eu entrei, 9 horas que eu entrei na sala, o meu supervisor veio cheio de cobrança, cheio de ignorância, de estupidez, me maltratando. Eu olhei para ele, olhei. Eu disse, ô John, quer saber de uma coisa? Fica aí com seu plantão, com sua equipe, com sua empresa. Estou voltando para casa e amanhã eu venho aqui pedir demissão. Voltei, peguei meu cartão, botei na chapeira lá, bati meu ponto de saída, entrei na empresa 9 horas e saí da empresa 9h18. Fiquei 18 minutos dentro da empresa e vim embora. Fui para a estação Pirajá e peguei meu ônibus e disse, não, chega, amanhã eu vou pedir demissão e Deus vai abrir uma outra porta para mim. Quando chega no outro dia, eu ia 8 horas da manhã para a empresa para pedir demissão. Aí o RH da empresa me ligou, Luiz, você ficou de vir aqui 8 horas da manhã, deixe para vir às 13 horas. Eu disse, tá bom. Quando eu trouxe 13 horas, eu fui para lá, para a empresa. Mas tem um detalhe importante, que iria mudar tudo isso, mudar toda a narrativa. Quando eu estava dentro do ônibus, na estação Pirajá, de noite, vindo para Cajazeiras, um amigo meu chamado Demis me ligou. Luiz, eu estava aqui orando por você, homem de Deus, e resolvi ligar para você para poder orar por você. Eu disse, por telefone? Ele é. Eu disse, eu estou dentro do ônibus, estou voltando para casa, mas pode orar, eu vou te ouvir. Fiquei com o telefone grudado aqui no rosto, e aí esse moço começou a orar, e falar em línguas estranhas, e orar, e falar em línguas estranhas. Daqui a pouco ele disse assim, olha, eu conheço a angústia que está no seu coração, assim diz o Senhor, e eu tenho algo para lhe dizer, meu filho, amanhã eu vou entrar junto com você, segurando na sua mão, nessa empresa. Eu disse, glória a Deus, disse amém. Aí pronto, no outro dia, era para ir 8 horas, a empresa disse que não era para ir 8 horas, para ir 13 horas, eu fui 13 horas. Quando eu fui 13 horas, que eu cheguei lá, que eu ia para o RH, o meu supervisor me chamou, disse, Luiz, temos uma proposta para você. Eu disse, pode falar. Ele, lá no Cabula, na Oi, tem um setor que todo mundo é funcionário daqui da empresa. O setor todo mundo é funcionário da empresa. A empresa decidiu te transferir para lá. Aí você não vai trabalhar mais no turno da noite, não vai trabalhar mais sábado, nem domingo e nem feriado. Você vai trabalhar em horário administrativo, de 8 às 17. Você quer? Eu disse, oh, aleluia. Você está perguntando se eu quero? Prepara logo essa transferência em nome de Jesus. E o homem que ia ficar somente 10 anos na empresa, ainda ficou mais 6 anos. Eu saí depois de 16 anos. Diga glória a Deus. Porque a palavra de Deus se cumpriu. Ou seja, Deus disse, eu vou entrar com você naquela empresa, segurando na sua mão. Diga glória a Deus e aplauda o Senhor Jesus. Glória a Jesus. Foi o que aconteceu aqui no verso 14. Deus respondeu para Moisés dizendo, eu pessoalmente irei junto com vocês. Quando chega no verso 16, Moisés ele vai mais profundo ainda. Isso aqui é muito poderoso, irmãos. O verso 16. Moisés ele vai conversar com Deus mais uma vez. E ele diz assim: quem mais poderia me distinguir e distinguir o povo dos demais povos da terra, se não fosse a sua presença em nosso meio? Moisés estava dizendo assim: eu sem a sua presença, eu só sou mais um no meio da multidão. Esse povo que está comigo aí sem a sua presença, é só mais um povo na terra.
mas se o Senhor estiver comigo, se o Senhor estiver no meio desse povo, todas as nações da terra vão olhar e vão dizer: aquele povo é um povo diferente. E por que aquele povo é um povo diferente? Porque Deus está no meio deles. Diga glória a Deus. No verso 17, Deus então declarou para Moisés o seguinte: farei o que você está me pedindo, porquanto verdadeiramente tenho me agradado de ti, pois te conheço pelo teu nome, Moisés. Irmãos, existe um poder na oração, existe um poder na intercessão, existe um poder na intimidade com Deus. Se vocês nessa noite guardarem no coração de vocês, não o que eu estou falando, mas o que a Bíblia está nos revelando, a vida de vocês ainda em 2024 vai dar uma girada. Por quê? Porque há poder na oração, há poder na intercessão, e há poder na intimidade com Deus. A Bíblia vai dizer que quanto mais você se aproxima de Deus, mais Deus se aproxima de você. Não basta só você orar por você, você precisa aprender a orar pelo outro. O que agradou Deus foi Moisés o tempo todo estar preocupado com o povo, porque Moisés estava bem na fita. O problema de Deus não era com Moisés. Moisés estava muito bem. Na verdade, teve um momento que Deus disse: Moisés, eu vou matar todo mundo e vou começar uma nação nova a partir de você. Vou deixar só você vivo e a sua esposa. Vou matar todo mundo e vou começar uma nação nova a partir de vocês. Moisés disse: não faça isso não. Não faça isso não. Se o Senhor fizer isso, é melhor riscar o meu nome do livro da vida. Eu prefiro perder minha salvação, mas eu não quero que o Senhor mate o povo não. Era Moisés dizendo assim: eu te amo, mas eu amo aquele povo também. Existe o poder na oração, e existe o poder na intercessão. Quando alguém disser assim para você: ore por mim, não critique a pessoa não, vai orar por ele, vai interceder por ele. Se essa pessoa está lhe pedindo oração, é porque essa pessoa vê Deus na sua vida, é porque Deus, essa pessoa está acreditando que o Deus que você serve vai fazer alguma coisa, vai se movimentar em favor dele, em favor dela. Às vezes a gente critica, né? A gente fala assim: tem uns crentes que parecem crente 6 horas. 6 horas por mim? 6 horas por mim? A gente não fala assim? Eu já falei. Quem mais já falou? Deixa eu ver, 1, 2. Olha, não, ó. Olha, Felipe, só os 3 pastores, eu, pastor Antônio e pastor Nesse que levantou a mão, só. João também? Você nunca ouviu crente 6 horas? Você nunca viu não? Ninguém nunca chegou e disse assim: ô Luana, 6 horas por mim? Ninguém. 6 horas por mim? Você ora por mim, você ora por mim, 6 horas por mim? 6 horas, 6 horas, 6 horas, 6 horas, 6 horas, crente 6 horas. Amém? Aí a gente critica, a gente fala mal, mas na verdade, aquela pessoa que está pedindo oração, está pedindo socorro, está pedindo ajuda. Às vezes aquela pessoa não sabe orar, às vezes aquela pessoa está tão ferido, está tão sofrido, está sangrando tanto, que não tem mais forças para orar. Aí pede ajuda de quem? De um crente. Você é crente, rapaz. É por isso que essa pessoa lhe pediu oração. Diga glória a Deus. No verso 18, depois disso tudo, Moisés suplicou para Deus: rogo-te por favor, me deixe ver a tua glória.
Tem alguma música que fala sobre isso? Meu Deus. Depois que Moisés cuidou do povo, depois que Moisés percebeu que Deus agora estava no meio do povo de novo, Moisés agora resolveu que ele tinha que ver a glória de Deus. É tipo assim, o povo está em paz, o povo está bem, mas eu ainda estou inconformado. Eu agora quero ver a face de Deus. Eu agora quero ver a glória de Deus. Sabe? Tem uma canção do Toque Nota que fala assim: tem que ter mais, quero muito mais. É muito forte essa canção. Depois disso, Moisés suplicou para Deus: rogo-te, por favor, me deixe ver a tua glória. Versículo 18. Deus responde ao pedido de Moisés e diz assim: ninguém pode ver totalmente a minha face e ficar vivo depois, mas vou fazer da seguinte maneira. Deus, ele responde a oração de Moisés. Moisés ali chorando, suplicando: eu quero ver tua face, eu quero ver tua face, eu quero ver tua glória, eu não quero mais, eu estou inconformado, eu só ouço a tua voz, eu agora quero ver tua glória, eu quero ver a tua face. Aí novamente Deus fica impressionado com a forma de Moisés falar e diz assim: Moisés, se alguém vê meu rosto, se alguém vê a minha face, essa pessoa morre, essa pessoa não fica viva. Mas vamos fazer o seguinte, Moisés, já que você quer ver a minha glória, eu não vou mostrar tudo não, mas eu vou mostrar uma parte da minha glória. Faz o seguinte, sobe no monte, fica na fenda da rocha, olhando pela fenda. Tem uma fenda e você vai ficar olhando pela fenda. Eu vou passar de costa pelo outro lado, e aí quando eu passar de costa, você não vai me ver totalmente, mas você pelo menos vai ver uma parte da minha glória. Diga glória a Deus. Irmãos, para quem desejava ver a face de Deus de qualquer maneira, ver pelo menos uma parte da glória de Deus já era suficiente. Diga glória a Deus. E Deus se revelou para Moisés naquele dia, e algo poderoso aconteceu na vida de Moisés. E Moisés nem havia percebido isso. Você já percebeu que quando a gente faz uma aliança com Cristo, ou quando a gente renova a aliança, vai passando os dias, aí a gente encontra um parente, encontra um amigo, aí a pessoa olha assim e fala assim: você tem o quê? Aí você fala assim: por quê? Seu rosto está diferente. Quem já passou por essa experiência? Né? Se vocês olharem minha identidade quando eu tinha 25 anos, que eu estava desviado do evangelho, dando lugar ao diabo, tomando todas as cachaças do mundo, com 25 anos, fora da igreja, desviado. Se vocês olharem uma identidade velha que eu tenho lá em casa guardada, que eu tirei uma foto, tirei para fazer a identidade, e me olhar agora e vai assim: realmente aconteceu uma mudança na vida desse rapaz. Não foi beleza não, porque beleza não tem mais jeito não, é a glória de Deus. Beleza só quem acredita é mãe e minha esposa. Nem eu acredito, quando eu olho no espelho eu digo: é mentira. Diga glória a Deus. Então, da mesma maneira como o seu rosto está mais bonito, como o seu sorriso está mais bonito, como a glória de Deus está se manifestando na sua vida, foi o que aconteceu na vida de Moisés depois que Deus se revelou para ele. Quando você chega em Êxodo, capítulo de número 34, no versículo de número 2, o texto diz assim: Deus pede para Moisés subir ao monte Sinai, conhecido também como o monte Horebe, e ficar lá aguardando a sua chegada. E assim Deus vai e se revela para Moisés. Lucas
teve um momento que era Moisés que ficava chamando Deus, atraindo Deus, atraindo Deus, atraindo Deus, atraindo Deus. Mas nesse momento aqui é Deus que fala com ele: olha, sobe no monte, fique lá, naquele lugar de intimidade, me aguardando, e não tenha pressa não, porque eu vou chegar. Eu vou lá, Moisés, porque eu quero me revelar mais para você. Diga glória a Deus. Eu não sei onde é seu lugar secreto. Eu não sei se seu lugar secreto é no sofá da sua casa. Eu não sei se é no seu quarto. Eu não sei se é no tanque de roupa, quando você está lavando roupa, né? Tem umas mulheres que quando está aqui, ó, no tanquinho, lavando roupa, está ali, a lágrima caindo, chorando, conversando com Deus, Deus vai se revelando. Diga glória a Deus. Às vezes é lavando o prato na pia, está lavando o prato, a lágrima está caindo, está conversando com Deus, Deus está se revelando. Diga glória a Deus. Às vezes está deitada no quarto, com a cabeça no travesseiro, o pensamento longe, o celular com o louvor baixinho, a lágrima caindo no cantinho do olho, e Deus se revelando. Diga glória a Deus. Eu não sei onde é o seu lugar secreto, mas todo mundo precisa ter um lugar de intimidade com Deus. Diga glória a Deus. Quando chega no verso 10 do capítulo 34, Deus fala assim: farei diante desse povo maravilhas tão grandes como jamais havia feito antes na terra. E naquele momento ali Deus renovou a aliança com Moisés e renovou a aliança com o povo. Deus naquele momento ali, através da fé de Moisés, fez uma promessa para Moisés. Disse para ele: olha, tudo que eu fiz até aqui é pouco perto do que eu vou fazer por vocês a partir de agora. Não pegaram a senha. Eu vou repetir para você, eu vou trocar miúdo para você entender. Deus está dizendo o seguinte: o que Ele fez na sua vida, você que está me ouvindo hoje, o que Ele fez na sua vida, na sua casa, na sua família, até hoje, é muito pouco perto do que Ele ainda vai fazer. Diga glória a Deus e aplauda o Senhor Jesus. Glória a Deus. Quando você chega no verso 28 do capítulo de número 34, o texto vai dizer que Moisés ficou ali no monte com o Senhor por 40 dias e 40 noites. Quantos dias? 40 dias e 40 noites, sem comer e sem beber nada. E assim escreveu sobre as duas tábuas de pedra as palavras da aliança, conhecida como os 10 mandamentos. O nível de intimidade de Moisés com Deus era tão grande que Deus resolveu colocar Moisés como legislador do povo. Resolveu escrever com a própria mão dele os 10 mandamentos em duas tábuas de pedra e entregou para Moisés se tornar o legislador do povo. O verso 29 e o 30 afirmam que quando Moisés desceu do monte, isso aqui é forte, quem estiver ligado vai dar glória. Os versos 29 e 30 afirmam que quando Moisés desceu do monte, sem saber nada sobre o seu rosto, depois de ficar tanto tempo com Deus, foi seu irmão Arão e o povo que observou o brilho extremo que estava em seu rosto. Diga glória a Deus. Missionário, Moisés passou tanto tempo com Deus lá no monte, que Moisés se acostumou com a glória de Deus. Em um momento, Felipe, ele queria, porque queria ver a glória de Deus. Deus se manifestou para ele na fenda da rocha. Depois Deus levou ele para ficar 40 dias com ele. Disse: olha, vai lá, fica me aguardando que eu vou chegar. Depois Deus chegou. E aí disse: vamos ficar aqui juntos? Quanto tempo? 40 dias. Moisés ficou 40 dias com Deus. Então não tenha pressa de ir para casa não. 2 horas é muito pouquinho. Diga glória a Deus. Se você quiser viver milagres, não tenha pressa de sair da presença de Deus. Muito pelo contrário,
tenha pressa em se encontrar com Deus. Diga glória a Deus. Era algo tão intenso que todos tiveram pavor de ficar próximo de Moisés, porque Moisés estava acostumado com a glória de Deus, mas o povo não estava acostumado com aquela glória. Foi preciso colocar um véu por longo tempo sobre a cabeça de Moisés. Eu vou explicar para vocês o que aconteceu. Moisés ficou 40 dias e 40 noites conversando com Deus. Durante esse período, a intimidade dele foi aumentando. Então o rosto de Moisés começou a brilhar. O rosto de Moisés ficou com um brilho muito forte, muito intenso. Mas Moisés não percebeu. Por que Moisés não percebeu? Primeiro, porque não tinha espelho naquela época. E segundo, porque ele se acostumou com a glória de Deus, com a intimidade com Deus. Quando Deus disse, pode descer do monte, vai Moisés, segurando uma tábua aqui, segurando a outra tábua aqui com os 10 mandamentos, vai descendo do monte. Quando ele vai descendo do monte, Arão, o irmão dele, que estava embaixo esperando, começou a olhar e ficou de quina. O povo se apavorou. Um corre para um lado, um corre para o outro, e Moisés não estava entendendo nada. Aí alguém disse para ele, Moisés, a glória de Deus está no seu rosto. Seu rosto está brilhando, a gente não consegue olhar para você, Moisés. Aí o povo começou a ficar assim, ó. Aí Moisés entendeu que precisava colocar um véu, um pano na cabeça dele, para o povo conseguir ficar de pé. Diga glória a Deus. Irmãos, eu não sei vocês, mas eu acredito que Deus pode derramar uma glória tão grande na minha vida e na sua vida, que nenhum demônio vai conseguir ficar de pé. Diga glória a Deus. Quando chegamos em Êxodo, capítulo de número 35 ao 40, e novamente eu não vou conseguir terminar a mensagem. Conseguiu, Lucas? Conseguiu uma canção para a gente terminar? Não vou conseguir não. A gente ainda tem que falar sobre Moisés no livro de Números. Não, vou ter que parar aqui, não vou dar para continuar não. Quando chega em Êxodo, capítulo 35 ao 40, lembra que eu falei que Moisés construía uma tenda? Moisés, ele construiu uma tenda chamada tenda do quê? Tenda do encontro. Quando chega em Êxodo, capítulo 35 até o capítulo 40, Deus agora resolve virar uma chave. Deus resolve revelar para Moisés sobre a construção do seu tabernáculo. Diga glória a Deus. E aí você vai perceber na leitura ali, na meditação, que começam as doações. Depois medite em Êxodo capítulo 35, do versículo 4 até o versículo 29. É algo tremendo que tem lá. Êxodo capítulo 35, do versículo 4 ao versículo 29. Guarde aí e medite depois. Começaram ali, Deus revelou como era o tabernáculo. Começaram as doações do povo para a construção. Os construtores foram separados para o projeto de Deus. E começou então a grande construção da obra. Aí o texto vai dizer, irmãos, que as tábuas, a mesa, o candelabro, o altar, o incenso, o óleo, as bacias, o átrio, o pátio, a arca da aliança, tudo foi devidamente preparado para a construção da tenda de Deus, o tabernáculo de Deus. Depois foram as roupas do sacerdote, o éfode, a estola sacerdotal, o peitoral, o manto, o urim, o tumim, tudo foi devidamente preparado e revelado por Deus, para que o culto fosse um culto maravilhoso, para que a reunião na igreja, no tabernáculo, o tabernáculo é como se fosse a igreja hoje, era onde o povo se reunia para adorar a Deus. Deus queria tudo, sabe, bonito, organizado, cheio de glória, cheio de poder, para que a glória dele se manifestasse no lugar. Diga glória a Deus. E finalmente teve a inauguração do tabernáculo, do projeto de Deus, a consagração oficial da casa de Deus. Os versos 34 até o 38
nos mostram que depois de tudo pronto, exatamente da forma como Deus revelou e ordenou, o texto diz: a Shekinah de Deus desceu na casa. Diga glória a Deus. A glória de Deus desceu na casa. A Shekinah de Deus desceu sobre o povo. E foi uma grande festa naquele dia. Fique de pé em nome de Jesus. Fique de pé. Irmãos, percebam que através da fé de Moisés, consequentemente, a fé de Moisés encheu o povo de fé. E através da fé de Moisés e através da fé do povo, uma grande casa foi construída para Deus. Houve uma mudança daquela pequena tenda, isso aqui é poderoso, viu? Houve uma mudança da pequena tenda, que era chamada a tenda do encontro, a tenda de Moisés, para a tenda de Deus, o tabernáculo de Deus. Deus disse para Moisés o seguinte: olha, essa tenda aí é suficiente para você, mas agora eu quero uma tenda maior, eu quero uma casa maior, porque a glória que eu vou manifestar também é maior. O poder que eu vou revelar para esse povo também é maior. E é preciso uma casa maior. Diga glória a Deus e aplauda o Senhor Jesus.